Gente, tudo bem? Tranquilo? Nós vamos começar aqui uma aula da parte de arte, de ensino de arte. É um texto que pertence a essa obra, ok? Que é a obra Arte e Educação Contemporânea, Consonâncias Internacionais, da Ana Maia Barbosa. O texto que a gente vai analisar é esse, Dilemas da Arte e Educação como mediação cultural e namoro com as tecnologias contemporâneas. E é um texto crítico, tá? Aborda o ensino de arte de forma crítica, bastante interessante. E preliminarmente, a autora nos traz uma relação importante entre arte, ensino de arte e arte e educação. Então vejam lá, há uma relação importante aqui, relação de interesse das teorias pós-modernas. A arte é a área que traz todo o patrimônio cultural, né? Então, quando a gente fala da pintura, quando nós falamos do desenho, da música, do teatro, da plástica, das artes plásticas, da escultura, está tudo aqui envolvendo arte. Então, arte é esse patrimônio cultural que é construído, né? O ensino de arte é o processo de transposição didática, ou seja, a gente busca essa arte disponível na cultura, traz para dentro da escola, do sistema de ensino, né, da sala de aula, e ensinamos os alunos. Então, o ensino de arte, que é fundamental, até por uma questão curricular, né? O ensino de arte é aquele voltado para o currículo, trabalhar a arte na escola para o aluno. E a arte e educação é uma relação fundamental, porque a partir da educação nós nos tornamos humanos. A partir da educação, do processo educacional, nós adquirimos cultura. E a arte deve estar relacionada com a educação. Eu não posso ter tudo que se produz de arte distante da educação, porque ela serve. A arte é essencial na formação do cidadão, na formação do indivíduo, na formação do ser humano. Então, arte e educação devem andar de forma articulada, integrada, ok? Bem, para que então arte e educação? Justamente para potencializarmos a formação do indivíduo, para formar um indivíduo crítico, para formar o indivíduo que produz arte, inclusive, né, que possa ter um olhar crítico sobre a arte e que possa produzir arte também. Então, arte e educação para potencializar o olhar crítico e a capacidade de se produzir arte. Algo que a autora vai nos trazer é o seguinte: nas teorias modernas, eu vou voltar a falar delas, mas nesse momento a autora diz assim: nas teorias modernas, aqui a gente está falando de pós-modernas, né? Nas modernas, sobre arte, o que nós vamos encontrar é um apego muito grande à ideia de sensibilidade. Então, qual seria a função da arte? Inclusive do ensino de arte, né? Inclusive do ensino de arte. É desenvolver a sensibilidade no indivíduo, né? Então, arte para desenvolver a sensibilidade. Mas veja que já deu para nós percebermos que o texto do autor é um texto crítico. Não basta desenvolvermos sensibilidade, a gente tem que ir além da sensibilidade. E, inclusive, identificar qual é a sensibilidade que deve estar na proposta do ensino de arte. Por quê? Porque, como a própria autora diz, na Segunda Guerra Mundial, muitos soldados nazistas tinham sensibilidade às músicas, à arte em geral, à pintura, e mesmo assim
matavam judeus friamente. E aí nós vamos ter vários outros exemplos, né, de pessoas, de sujeitos que apreciam arte, que têm essa sensibilidade, mas que cometem atos totalmente desumanos. Então há um olhar aí mais crítico com relação ao ensino da arte, né? A importância, nesse momento a autora mostra bastante a importância do ensino da arte de uma forma crítica, de uma forma questionadora na formação, na vida do indivíduo. Então ela vai dizer o seguinte, que em uma pesquisa realizada com professores, perguntando sobre o papel da arte e educação, né? Muitos professores vão responder que o que se pretende a partir de arte e educação, os objetivos, né, é formar a criatividade no indivíduo. Essa é uma tendência que ela reconhece nos anos 60 e 70. Nos anos 60 e 70, para que servia? Qual era o objetivo dessa relação arte e educação? Que envolve, inclusive, o ensino de arte. Desenvolvimento da criatividade. Já nos anos 80 e 90, ela percebe que entra um novo discurso aí, né? Os professores que trabalham com arte vão defender agora a arte e dizer que o objetivo da arte, dessa relação arte e educação, é o desenvolvimento da sensibilidade. E a autora questiona isso porque, principalmente aqui na questão da sensibilidade. Por quê? Porque quando ela pergunta, então, o que é a sensibilidade, muitos vão dizer que é a cidadania, que é ser capaz de respeitar, que é ser capaz de ser romântico, ou seja, uma série de respostas. Quando ela pergunta o que é essa sensibilidade. Quando, na verdade, a autora vai dizer que todas essas respostas são equivocadas. Realmente, o ensino da arte, a arte e a educação, ela está voltada, sim, para a formação da sensibilidade no indivíduo, mas nós temos que identificar muito bem o que é a sensibilidade. Tá? E a sensibilidade tem que ser vista, então, como o desenvolvimento dos sentidos. Para a autora, não há uma outra resposta. Quando a gente fala de desenvolvimento da sensibilidade, estamos falando de desenvolvimento dos sentidos. Só essa definição de sensibilidade interessa, vamos dizer assim, o ensino de arte e a relação arte e educação. Vamos dar uma olhada aqui num slide. Aliás, eu vou ter que analisar vários deles com vocês, porque a obra é muito conceitual e a gente precisa analisar exemplos, conceitos trazidos pela autora. Aqui ela diz assim, então, o que é a sensibilidade? É o conjunto de funções orgânicas que buscam a inteligibilidade, o prazer, a sensualidade, etc. Então nós estamos falando de funções orgânicas que buscam esses sentimentos, essas condições, como é o caso da inteligibilidade. A autora continua assim: a arte como linguagem aguçadora dos sentidos transmite significados que não podem ser transmitidos por meio de nenhum outro tipo de linguagem, tal como a discursiva ou a científica. Dentre as artes, as visuais, tendo a imagem como matéria-prima, tornam possível a visualização de quem somos, de onde estamos e de como sentimos. A arte capacita um homem ou uma mulher a não ser um estranho em seu meio ambiente, nem estrangeiro no seu próprio país. Ela supera o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence, reforçando e ampliando seus lugares no mundo. Então, são textos da autora que nos fazem refletir sobre
Tudo isso sobre o conceito de sensibilidade. O que é a sensibilidade para ela, né? Agora, a arte, essa relação arte-educação, que a gente pode interpretar como arte na educação, ó, arte na educação, o que nos traz, né? Por que arte na educação? Por que essa relação é tão importante? Com base no que nós vimos, porque a arte na educação vamos dizer assim, ela vai propiciar, né, a expressão pessoal, ok? E também cultura. Então, a arte na educação deve ser vista como expressão pessoal e também como cultura, ok? Acaba sendo um instrumento de desenvolvimento do indivíduo, né? E de identificação cultural também. Então, nós nos desenvolvemos quando estamos em contato com a arte. Continuando aqui, ó, a autora diz: através da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação para aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida, e desenvolver a capacidade criadora de maneira a mudar a realidade que foi analisada. Interessante quando ela fala assim, ó, alguns pontos que eu quero frisar aqui com vocês. Primeiro, a autora está tratando da arte sob um viés crítico. Então ela diz assim, desenvolver a capacidade crítica. Veja que teorias modernas não estão preocupadas com a criticidade. Elas estão preocupadas com a observação, com a análise e a apropriação daquilo que o artista apresentou. Mas nas teorias pós-críticas, a criticidade, desculpem, nas teorias pós-modernas, a criticidade é muito importante. O olhar crítico, o questionamento é muito importante. Então, quando ela fala desenvolver a capacidade crítica, é sobre um viés já pós-moderno, né, e não moderno. Aí continua, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a capacidade criadora. Então, a arte também serve para estimular a capacidade criadora, a capacidade de produção. Para quê? Para que o indivíduo possa mudar a realidade que foi analisada. Para que exista aí um movimento dialético nesse processo de aquisição, compreensão, incorporação da arte, e ela seja utilizada como instrumento também para que o indivíduo possa reformar, vamos dizer assim, reconstruir, construir a sua própria realidade. Então, vejam uma análise interessante que a autora nos traz. Na educação moderna, qual era a preocupação desse enfoque que a gente pode encontrar, por exemplo, a questão da vanguarda, né? Na educação moderna a gente encontra a vanguarda. Na educação moderna há um grande compromisso com o novo e com a originalidade. Vou colocar como observação aqui, ó. Na educação moderna há enorme compromisso com o novo e com a originalidade. Então aqui valorizava-se muito a questão da vanguarda, né? No Brasil, na época da arte moderna, valorizou-se muito as produções de vanguarda. Então o processo mental valorizado na criação, a originalidade. Quando o artista vai criar alguma coisa, ele tem que se preocupar com o novo, se preocupar com a originalidade. Já na educação pós-moderna, o que se valoriza bastante, óbvio, a originalidade não perdeu o seu valor, mas outros elementos aparecem como fundamentais, que é a flexibilidade, tá? E a elaboração. Então aqui, ó, já na educação pós-moderna,
Além da originalidade, aparece a flexibilidade e a elaboração como processos fundamentais de criação. Aqui a gente percebe o quê? Que o autor ele tem mais liberdade para produzir. A produção dele está muito mais relacionada a um contexto, né? E o que acontece? Antes importava muito a originalidade no processo de criação, agora também flexibilidade e elaboração. A consequência, a conclusão da autora é o quê? Nessa passagem das teorias modernas para as teorias pós-modernas, houve uma expansão do conceito de criatividade. Houve uma expansão do conceito de criatividade. E o mais importante é que nessa relação arte-educação, a autora está defendendo o seguinte: é preciso que o educador, por exemplo, perceba essa expansão, porque isso faz a diferença na vida do aluno que está sendo formado, né? Então a arte ela é fundamental na vida do aluno que está sendo formado, e tanto que nesse caso ela vai nos trazer, deixa eu pegar aqui um slide, um caso prático, mas aqui um caso estadunidense, né? Um caso prático que mostra o impacto do ensino de arte ou da arte na vida das pessoas. Vejam lá, deixa eu mudar aqui e pegar a caneta. Em Nova York, nos anos 80, uma pesquisa com delinquentes juvenis chegou à conclusão de que tinham capacidade de elaboração muito pouco desenvolvida. Então vejam, ó, qual era a capacidade muito pouco desenvolvida? Era a capacidade de elaboração. A elaboração era, dos fatores criadores, o menos desenvolvido entre os jovens em conflito com a lei. Tinham muita dificuldade em reelaborar seu meio ambiente para melhor adaptá-lo a seus desejos e necessidades. Então nós não estamos falando da pessoa criar uma obra de arte, a gente está falando a partir da arte ela aprender a criar melhores condições para a sua vida, né? Essa incapacidade frequentemente gerava violência. Envolvidos em projetos de arte, a maioria deles foi capaz de sobrepujar suas limitações conjunturais e reconstruir sua vida. Então, quando eles foram submetidos a projetos de arte, eles puderam então mudar a condição da sua vida. Por quê? Porque passaram a ter uma capacidade maior de elaboração. Então, elaborar projetos, trabalhar em torno de projetos, inclusive dos seus próprios projetos de vida, ok? Bem interessante isso. Talvez, quando a gente olha hoje para uma situação lá na Cracolândia, ou nas Cracolândias, Brasil afora, né? Talvez seja interessante pensarmos isso, né? Que não é simplesmente uma medicação ou uma apreensão compulsória que vai resolver a vida dessa pessoa. Talvez ela precise estar em contato com aprendizagens que dê a ela uma capacidade maior, um desenvolvimento maior da sua sensibilidade. Não é? Ok? Então vejam, a partir daí, no texto, a autora vai começar a denunciar um certo preconceito que há no Brasil com relação à arte e educação, essa relação arte e educação. Tá, vamos voltar para mim aqui. Então veja o quanto é importante a educação e a arte andarem juntos para a formação do cidadão, né? Principalmente no século XXI. Só que no Brasil, a autora vai identificar um preconceito. Preconceito quanto à relação arte-educação. Bem, esse preconceito ele aparece nas instituições
culturais, museu, teatro, e aparece também, aqui ela vai dar bastante foco para museus, e aparece também nos profissionais de arte, professores, principalmente professores de universidade, professores de arte, ou artistas. Então o que acontece? Museus no Brasil, diferentemente de países desenvolvidos, na verdade os países desenvolvidos passaram por esse problema que há no Brasil, mas eles conseguiram superar isso. Museus brasileiros, por exemplo, nunca se colocam no seu nome fantasia o nome da instituição abordando a palavra educacional, como se fosse uma instituição educacional, uma instituição para educar alunos também, uma instituição que tem uma preocupação com a questão didático-pedagógica na hora de expor obras de arte, na hora de apresentar os conteúdos artísticos que estão lá dentro, né? Então, normalmente os museus eles reservam nomes mais artísticos que não colocam a palavra educacional, não designam essa palavra educacional. Não há qualquer preocupação com isso. E muitos profissionais da área de arte fazem questão de dizer que não entendem de educação. E a autora vai dizer, na verdade, não é que eles não entendem de educação, na verdade é que esses profissionais, eles não se interessam pela educação. Para eles, a arte apenas deve ser trabalhada, a arte apenas deve ser estudada, não há qualquer preocupação com a questão da educação, né? Como nós levamos, por exemplo, a arte até o indivíduo, para que ele absorva melhor a arte. E a autora diz, isso pode acontecer porque de repente há um preconceito com relação à educação, porque na educação os profissionais têm baixos salários, então há uma espécie de uma criminalização da educação, ou até mesmo porque são pessoas profissionais que seguem muito à risca um slogan das teorias modernas, da educação moderna, que a arte não se ensina. Quando o artista elabora uma obra de arte, a própria obra de arte tende a ensinar o conteúdo. Então a arte não se ensina. O que para o autor é uma visão muito equivocada, porque uma vez produzida a arte, é possível sim ter um trabalho pedagógico em torno dela para desenvolver o olhar crítico e a capacidade de questionamento e de análise daquele que observa a arte, daquele que vai ter contato com a arte. Uma outra denúncia que a autora faz é o elitismo no Brasil. Então, instituições que trabalham com arte, e ela vai identificar isso principalmente nos anos 90, instituições que trabalham com arte acabam favorecendo apenas a elite nesse processo de relacionamento com a arte e apropriação da arte. Porque se eu simplesmente expor uma obra de arte sem ter um trabalho didático-pedagógico em torno dela, é óbvio que as famílias que têm mais condições de conviver com a arte, as famílias que já têm uma cultura diferenciada, até por causa de poder financeiro, de questões culturais, ela vai se adaptar melhor, ela vai compreender melhor, ela vai consumir melhor, né, o trabalho artístico. Mas uma outra camada da população que não tem acesso a essa educação já em casa vai ter extrema dificuldade, ou seja, não vai ver sentido, não vai conseguir compreender o trabalho artístico, né? Então, para a gente continuar aqui nos conceitos trazidos pela autora, ela diz assim, ó: sejamos radicais, nada se ensina e tudo se aprende. Depende do diálogo. Então vejam lá, ó, depende do diálogo. Então depende da forma como eu apresento a obra de arte, né? Depende da interlocução. Depende da intermediação, né? E da necessidade e do interesse. Okay? Então é possível sim ensinar a analisar a arte, mas vai depender de tudo isso. Infelizmente, na cultura artística brasileira, a educação acaba sendo sinônimo de mediocridade. Por quê? Porque a arte está acima da educação. Não tem que os museus, por exemplo, para os próprios curadores dos museus, o museu não tem obrigação de ficar ensinando nada a ninguém, de ficar se organizando pedagogicamente para que as pessoas se relacionem com arte a partir de um processo educacional.
essa relação seria apenas uma relação cultural, né? Então tá aí uma crítica, uma forma equivocada de se ver, né, vamos dizer assim, a democratização da arte no país. É interessante que exista também um processo de ensino, um processo educacional em torno da arte. Bem, uma outra coisa que a autora vai trazer para nós é que a sociedade capitalista e as sociedades neoliberais, né, elas estão muito preocupadas com o luxo, com o estilo, com o poder de compra, com o valor das coisas. E nesse caso, a produção artística ela acaba tendo também, isso acaba reforçando um tom elitista dentro da educação. Então, qual é a proposta, voltando para mim aqui, qual é a proposta da autora? A proposta é que, por exemplo, esses centros artísticos, e ela dá ênfase aos museus, então vou tomar como referência aqui o museu, por exemplo, ele tem que ser um espaço sistematizado de educação, tá? Não pode ser um espaço só de exposição cultural. Então a proposta é essa, ó. Exemplo, museu, mas você sabe que são instituições culturais em geral, né? Exemplo, museus. Devem ser espaços sistematizados de educação. Agora, os curadores dos museus, os artistas não veem isso com bons olhos. Então, por exemplo, o medo dos artistas. Medo de artistas e de curadores. Que os museus se tornam espaços escolares. Que os museus se tornem... Esse é o medo deles. Que os museus se tornem espaços escolares. Ok? Até porque o artista ele está preocupado muitas vezes em expor a obra para o grupo seleto, né? Talvez hoje, 2015, porque essa obra, esse texto é de 2000. Talvez hoje a gente tenha uma visão diferente, né? Talvez hoje nós temos muito mais artistas preocupados em levar a cultura para a população, até como uma forma de emancipação cultural. Mas no final dos anos 90 não era muito essa visão que a autora percebeu, né? Dentro dos seus estudos, das suas análises, até porque é uma autora professora de arte, uma autora que foi já diretora de museu, então tem experiência para analisar a realidade dessa situação. Ela vai perceber que nos Estados Unidos, por muitos anos, o professor não tinha muito espaço dentro de museus, né? Até os anos 90, mais ou menos, o professor ele não tem muito espaço dentro de museu, não tem essa coisa do museu cumprir um papel educacional, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos também não tinha isso, na França também não tinha isso. Mas depois de realização de estudos, o Estado começou a incentivar essa prática. E hoje o que se sabe dentro dos Estados Unidos, por exemplo, é que os professores contribuem muito com o trabalho. Há uma espécie de um trabalho interdisciplinar em que o professor, o artista, o curador, aquele que trabalha com a questão do marketing social ou da instituição, aquele que trabalha com comunicação social, todos realizam um trabalho junto e é um trabalho que dá frutos, né? Um trabalho que existe contribuição. Então, em países desenvolvidos, os trabalhos dentro de museus, eles são trabalhos que integram profissionais de áreas diferentes. Então acaba sendo um trabalho interdisciplinar. Que profissionais são esses? Como eu disse, o professor, o artista, o curador e as pessoas relacionadas ao marketing, à comunicação social da instituição, ok? Agora, o que essa palavra namoro aqui, né, que a autora traz, ó? Quando ela fala mediação cultural e namoro com as tecnologias contemporâneas, o que ela vai dizer é o seguinte:
as tecnologias contemporâneas, de certa forma, contribuem e podem até contribuir mais, ou poderiam contribuir melhor, para que os museus se tornem espaços mais democráticos e mais interdisciplinares. E, inclusive, que a própria tecnologia, a internet, né, possa também democratizar a arte de uma forma adequada. Ela vai fazer críticas às tecnologias, ao uso das tecnologias quando é um uso indevido, mas vai ver como necessário o uso da tecnologia se for adequado. Okay? Só que isso a gente vai ver na segunda parte da aula. Tudo bem? Então vamos parar aqui a primeira parte e a gente já volta para a segunda parte e encerramos esse conteúdo. Até daqui a pouco, pessoal.